Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui novamente, podendo pregar a palavra do Senhor para os irmãos. Então, que Deus possa nos abençoar essa noite e venha falar aos nossos corações, meus irmãos. Grandes são as saudades que nós temos de podermos estar reunidos juntos com os irmãos. Se for da vontade de Deus, se Deus permitir, logo, logo nós estaremos todos juntos adorando e louvando ao Senhor. Creio que esse é o desejo de todos. Então, vamos clamar por isso, para que Deus nos abençoe e nos dê essa grande bênção o mais cedo possível. Mas que tudo esteja dentro aí da sua vontade. Meus irmãos, pensando num tema para trabalharmos nessa quarta-feira, eu resolvi falar sobre a família cristã em meio à quarentena. Eu creio que é um assunto bem relevante e atual para o momento, tá? Os últimos tempos têm feito com que a maioria das famílias mudem as suas rotinas, né? E isso aconteceu de uma forma rápida, abrupta, sem esperarmos, tá? De uma forma inimaginável, não havia acontecido antes, pelo menos não na minha geração. E aí essa mudança traz consigo alguns problemas e pode trazer também benefícios. Então são várias portas aí que se abrem, portas para a destruição da família, como portas para a edificação da família. Então depende muito de como nós reagimos em meio a essa situação. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque isso está afetando grandemente as famílias, tá? Não só do Brasil, mas também do mundo todo. E enfatizando aqui, isso depende muito do modo como você lida com a família dentro dessa situação atual, de como o líder, de como o cabeça guia a sua família. A tendência mundana, né, ou de como o mundo vê a família, tenderá para a sua destruição, para a sua aniquilação. Porque o mundo não deseja a família, o mundo deseja destruí-la, aniquilá-la, colocar outros padrões em cima da família, tá? Então temos que tomar muito cuidado com isso, principalmente aí nessa quarentena. Na China, meus irmãos, por exemplo, nós já estamos vendo resultados devastadores sobre muitas famílias. E por causa do confinamento do coronavírus, muitas famílias têm se destruído por falta de sabedoria, porque não possuem Deus em sua vida, por falta de paciência e também outros motivos. Nesse período de quarentena, a China bateu o recorde de separação de casamentos, de destruição de famílias, de pessoas que procuraram um cartório para se separarem. Nunca houve tanta separação num período de tempo como está tendo agora lá na China, né? São os relatos que nós podemos encontrar sobre aquela região. E, infelizmente, isso tem destruído muitas famílias. E a causa disso não é um efeito mágico que o corona traz consigo, né, no vírus, que induz a separação e a destruição da família, mas ao fato da mudança de rotina, ao confinamento. Porque antigamente, como era que funcionava? Você tinha o esposo, a esposa, os filhos. O esposo trabalhava, a esposa geralmente fica em casa, os filhos vão para a faculdade, para a escola, se viam menos, ou seja, mantinha uma rotina. E agora nessa quarentena, 24 horas por dia, todos estão inseridos num lar e agora sem saber o que fazer. Porque não existe mais aquela rotina que existia antes. Então tudo muda, é um choque, é algo novo. Tá? E isso então afeta o modo como as pessoas vivem dentro do lar, dentro da família. E isso tem levado muitos a destruírem os seus casamentos. Outro fator também que é importante e que infelizmente tem crescido é a violência doméstica, por causa desse confinamento. Da mesma forma, o fato de estarem juntos, ali trancados, uma falta de rotina tem feito com que aumente aí a violência doméstica. Segundo alguns relatos, cresceu em pelo menos 50% o número de casos em alguns locais, tá? Então esse número tem aumentado gradativamente. E tudo isso por conta do confinamento, tá? Então nós temos que ter sabedoria, pedir direcionamento do Senhor para entendermos como nós devemos lidar com a família nesse meio, nesse tempo. E, meus irmãos, tudo isso é real, não é uma brincadeira, não é um faz de contas. Nós precisamos agir,
nós precisamos reagir. Tá? Você pode estar pensando, pastor, mas está tudo bem, não precisa se preocupar com isso, minha família está ótima. E, meu irmão, a resposta que eu daria a isso, a você, caso isso acontecesse, é de que nós não devemos esperar os problemas aparecerem para nós nos preocuparmos com eles. Nós devemos, em tempos de bonança, nos fortalecer, para que quando os problemas apareçam, e que certamente vão aparecer, nós estejamos no Senhor, preparados para enfrentá-los. Meus irmãos, nós cristãos não estamos blindados quanto a esse tipo de problema no relacionamento. Nós também passamos por problemas nos relacionamentos. E se em nós não houver a sabedoria divina, nós também poderemos nos encontrar nas estatísticas acima citadas, de agressões e de separação e de muitas outras. Então temos que tomar muito cuidado para que não nos encontremos como o mundo se encontra, em um caminho que busca a destruição da família. Por isso, meus irmãos, a mensagem de hoje tem o propósito de levar as famílias cristãs a buscarem um melhor modo de viver diante do Senhor durante a quarentena e também posterior a ela. Desse modo, nós poderemos colher bênçãos em meio à quarentena. Nós podemos viver de uma forma que agrade a Deus, que alegre ao Senhor, ao invés de colhermos frutos amargos da destruição, ao invés de andarmos em padrões mundanos, como as famílias mundanas têm andado, padrões deturpados, distantes da palavra, com padrões completamente diferentes. Então nós temos a oportunidade de, nesse momento, podermos alegrar ao Senhor, engrandecer o seu nome, servi-lo fielmente. Então, em meio a isso tudo, o que as nossas famílias devem fazer? Primeiramente, vamos orar, pedindo para que o Senhor nos abençoe e nos guie nesse momento por meio da sua palavra pregada. Santíssimo Deus e amado Pai, nós estamos aqui em Tua presença mais uma vez para Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos livrado, Pai querido. Muitos são os nossos pedidos, muitos são os nossos desejos, e nós queremos entregar todos eles nas Tuas mãos, porque nós dependemos do Senhor e sabemos que a Tua escolha é o melhor para cada um de nós. Então, Pai querido, olha para a nossa vida, transforma os nossos corações, faz com que nesse momento de quarentena as nossas famílias se tornem cada vez mais unidas e fortalecidas no Senhor, tanto a família particular quanto a família da igreja, Senhor Deus. Nos abençoa, nos concede essa grandiosa bênção e nos ajuda, pois somente podemos se o Senhor estiver ao nosso lado. Se o Senhor não estiver conosco, nada nós podemos. Por isso te suplicamos, por isso entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Pai querido. E é em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que nós te oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Ok, meus irmãos. É um segredo, para que uma família tenha sucesso. É buscar ao Senhor. Tá? A busca pelo Senhor foi o que fez muitos homens obterem sucessos nas suas de mais diversas situações. Então a família só conseguirá obter sucesso na quarentena se ela primeiramente buscar ao Senhor. Se nós pegarmos o exemplo de Daniel, um dos maiores homens da Babilônia, não era de lá, era de Israel, mas foi conhecido por sua fidelidade e oração, se tornou lá um grande homem. Por quê? Porque em meio à situação em que ele estava vivendo, no cativeiro, ele decidiu buscar ao Senhor, decidiu servir ao Senhor em meio àquela situação, e Deus o abençoou. Nós temos também o exemplo de José, que se tornou o maior homem no Egito, estava abaixo apenas do rei. E ele também é conhecido por sua fidelidade a Deus, por deixar de lado os prazeres mundanos, porque ele teve oportunidades e rejeitou essas oportunidades, por fidelidade a Deus, para que pudesse realizar a vontade do Senhor. Ou seja, José estava buscando ao Senhor. Nós temos Davi, protegido pelo Senhor em diversas situações, em diversos perigos, conhecido por sua completa dependência de Deus.
porque buscava ao Senhor. Em todas as suas lutas, Davi atribuía a sua vitória ao Senhor. Não era pela sua força, não era pelo seu exército, não era pelo seu conhecimento, era o Senhor Deus quem lhe dava a vitória. E Davi atribuía tudo isso a Deus. Nós temos a cidade de Nínive, que pôde ser salva, porque por meio da pregação da palavra se arrependeram e se voltaram para o Senhor, reconheceram seus pecados, deles se arrependeram verdadeiramente, voltaram-se para o Senhor e Deus os livrou, Deus os salvou. Então a chave do sucesso, o segredo para que a nossa família se mantenha em pé, erguida, é buscarmos a Deus, meus irmãos. Não nos faltam exemplos nas Escrituras sobre a busca pelo Senhor, nas mais diversas situações, e de como em todas elas são bem-sucedidas. A busca pelo Senhor é e deve ser o primeiro passo para tudo na nossa vida, simplesmente tudo. O nosso sucesso depende disso. Então não é diferente com a nossa família. Se nós não buscarmos a Deus, a nossa família será destruída. Então, famílias, busquem primeiramente ao Senhor, para que vocês possam se blindar, para que vocês possam se revestir do Senhor, e assim fortalecidos possam resistir às tentações, aos problemas, possam seguir em fidelidade diante de Deus. Então, busquem ao Senhor. Essa é a chave, esse é o principal meio pelo qual uma família pode passar por essa quarentena com sucesso. Mas, meus irmãos, diante disso, como nós podemos buscar ao Senhor? E aqui nós vamos ver três modos de como nós podemos buscar ao Senhor. E como a nossa família, mais especificamente, pode buscar ao Senhor. E o primeiro deles é entender a importância que a família tem diante de Deus. É entender o valor que a família é diante de Deus. Porque nós só devemos valorizar algo quando, aos olhos do Senhor, aquilo for valoroso. Certamente a família o é diante de Deus. Então, se Deus acha a família valiosa, nós, seus filhos, adotados por Deus, salvos pelo Senhor, também devemos valorizar a família, assim como o Senhor valoriza. Então, meus irmãos, compreendendo o valor que a família tem diante de Deus, nós nos sentiremos motivados a valorizar a família como se deve. Por que muitas pessoas valorizam o ouro? Porque sabem do seu valor, entendem a sua preciosidade, entendem a sua raridade. Da mesma forma é a família. Nós precisamos entender esse valor e valorizar assim a família, porque Deus valoriza. O mundo, meus irmãos, corre em busca da destruição, da desvalorização da família apresentada nas Escrituras. Ele busca destruí-las. E as pessoas ficam mais suscetíveis à queda quando elas estão completamente destruídas. Então é isso que o mundo busca. Tornar o padrão bíblico coisa do passado. Como se não tivesse mais necessidade hoje em dia. Como se não fosse um alvo a ser buscado, meus irmãos. O padrão atual ele é um padrão pecaminoso, é antibíblico, ele é libertino, ele é desrespeitador aos nossos princípios bíblicos. Ele deturpa a imagem da família. E nós não podemos permitir que isso adentre no nosso meio, na nossa casa, na nossa família. Meus irmãos, a família foi a primeira instituição criada por Deus, antes mesmo de existir um Estado ou uma igreja. A família é a base para todo o desenvolvimento social. Sem ela, a sociedade que nós conhecemos acaba, é aniquilada. Abra comigo aí as suas escrituras para Gênesis capítulo 2, verso 21. Gênesis 2, capítulo 2, verso 21 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando-o no lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem,
Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa é a palavra do Senhor Deus, e que instituindo desde o princípio a família, onde o homem deve deixar o seu pai, deve deixar a sua mãe, da mesma forma a mulher deve deixar o seu pai, deve deixar a sua mãe, e juntos formarem uma nova família. E essa nova família tem como característica de uma só carne, ou seja, de uma união inseparável, apresentando assim a união do casal de um modo monogâmico, apenas um homem e uma mulher, onde juntos formarão uma família, onde juntos terão filhos, onde juntos colocarão então uma geração para frente por meio dos seus filhos, dos netos, dos bisnetos e por aí vai. Então isso faz da família a principal base de uma sociedade, meus irmãos. Entendam bem isso. A família é valorosa. A família é o meio pela qual Deus está deixando para que uma sociedade seja constituída. Sem ela não tem como constituirmos uma sociedade. É por meio dela que os nossos valores e o nosso caráter ele é formado. A palavra de Deus já nos ensina lá em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Isso é uma responsabilidade da família, instruir, ensinar, guiar. E Deus coloca os pais como responsáveis para que possa fazer isso, para instruir, para guiar e para ensinar os filhos. E depois esses nossos filhos vão fazer isso com os nossos netos, e assim por diante. A família vai formando então uma sociedade, construindo, crescendo na graça, no poder de Deus, na palavra do Senhor. E é nessa formação familiar, meus irmãos, que nós ganhamos experiências. Nós aprendemos a viver. Quando crianças, nós nascemos e não sabemos de nada. Então é na família que nós aprendemos a viver. Se nós formos para o mundo, nós não aprenderemos a viver. Nós aprenderemos o pecado, nós aprenderemos o que é ruim e o que não presta, meus irmãos. É na família de Deus que nós temos o nosso caráter forjado. Esse é o momento em que o nosso coração é moldado. Esse é o momento em que a verdade se choca com os pecados e somos levados e guiados para seguirmos a verdade, a vontade do Senhor, um padrão divino. Esse é o lugar onde nós experimentamos o amor, o colo de uma mãe, a segurança de um pai. Nós experimentamos angústias, alegrias, brigas, união e muitas outras sensações. É em meio à família que nós conseguimos ganhar toda essa experiência para que possamos ter uma vida posterior que agrade a Deus. É na família, meus irmãos, que nós somos preparados para o mundo, para enfrentarmos, para vencermos, para seguirmos fiéis a Deus. Não para que desfrutemos os pecados, mas para que no mundo onde nós estamos inseridos, vivamos em fidelidade ao Senhor. É na família também um local onde nós aprendemos do Senhor Deus. Não é no mundo. O mundo não nos ensina isso. O mundo nos ensina a pecarmos. O mundo nos ensina a não perdoarmos. O mundo nos ensina a distanciarmos do Senhor. Mas na família de Deus, dentro do lar, é ali onde o cristianismo e a nossa fé são testadas, nas mais diversas experiências. É ali onde nós aprendemos sobre a palavra do Senhor. É ali onde acontecem muitas experiências antes de estarmos preparados para formarmos a nossa própria família. Então, por isso, meus irmãos, a família ela é a base de tudo. Ela é a base para que uma nova geração venha, surja com estrutura, surja já com um caminho a poder seguir. A família é um lugar maravilhoso, onde o filho encontra refúgio e pode se arriscar ao mesmo tempo. A exemplo disso, nós temos a história da águia com seus filhotes. Quando ela vai ali pôr seus ovos, ela sobe, procura o maior penhasco que ela possa encontrar, onde não tenha nada por baixo, completamente alto. Seus filhotes nascem, ela cuida um tempo determinado. Então depois ela entende que precisa ensinar os seus filhotes a voar.
a abrir as suas asas e a ganhar o mundo. Isso é papel da águia poder ensinar. E como é que ela faz isso? É algo bem difícil, doloroso, né? Com certeza dói para o animal. Mas a águia simplesmente tem que pegar os seus filhotes no ninho, aonde ela deu aconchego, aonde ela os teve, aonde ela cuidou, e simplesmente tem que jogá-los fora do seu ninho. Com o seu bico, ela vai empurrando cada um dos seus filhotes a alturas imensas, para que eles caiam em queda livre e assim possam aprender a voar e poderem então seguir com sua vida. E a águia faz isso com todos os seus filhotes, de maneira que eles caem em uma queda livre. E a única coisa que ela pode fazer é observar, torcer para que os seus filhos descubram o voo. Mas ela também está ali ao seu lado, para que quando chegue a poucos metros do chão, ela esteja ali preparada para poder segurá-los, caso não consigam abrir as asas e saírem voando. Então, ao mesmo tempo em que é arriscado, há uma proteção. A águia está ali protegendo os seus filhos. Da mesma forma, é a imagem de uma família, onde os filhos se arriscam, mas encontram a segurança nos seus pais. Isso é família, meus irmãos. Porém, nem tudo é perfeito. Infelizmente, nós encontramos muitos exemplos de pessoas que não valorizam famílias atualmente, até mesmo dentro da igreja, meus irmãos. Muitas pessoas não entendem a importância da família. Para muitos, o lar é um ambiente de prisão, onde o jovem busca ansiosamente por sua liberdade, sem antes ao menos aprender as lições necessárias para se sair ao mundo e se constituir uma nova família. O lar é um ambiente onde os filhos sugam o pai e não querem assumir a responsabilidade de uma independência, de uma nova família. E os pais se alegram com isso, porque o desejo de muitos pais é de terem os seus filhos próximos. É como se aquela águia não quisesse ensinar os seus filhos a voar e levasse sustento constantemente aos seus filhos. Isso é errado, é pecado, é contrário às Escrituras. Muitos líderes também desvalorizam a família, ao não estarem cumprindo com os seus papéis, porque não amam a sua família, não instruem os seus filhos, não valorizam mais os amigos do que a própria família, valorizam mais o trabalho, dedicam mais tempo ao trabalho do que a sua família. A sua infelicidade é estar presente na família. Estes são apenas alguns exemplos de como as pessoas desprezam a família. E isso, meus irmãos, é desejar agir para a destruição da mesma. E como eu disse, nós podemos encontrar no nosso meio. Por isso temos que ter cuidado. Por isso temos que buscar ao Senhor. Por isso temos que entender a importância da família, para que a nossa família não seja destruída. Porque se nós entendermos a importância da família, automaticamente nós não desejaremos a sua destruição, e sim a sua edificação no Senhor. E, meus irmãos, entendendo essa importância e o valor que a família tem para toda uma sociedade atual, futura e principalmente no momento em que estamos vivendo, nós devemos edificá-la mediante os caminhos do Senhor. Então, primeiro entendemos a sua importância, para que depois nós possamos edificar a nossa família nos caminhos do Senhor. Então, se eu entendo que a minha família é importante, eu entendo que eu preciso edificá-la nos caminhos de Deus. E a desvalorização da família já é completamente destrutiva, né? Então, se não há uma valorização pela família, isso já é uma destruição total e completa. E se ainda em cima disso esquecermos as instruções divinas, é pior ainda. A destruição é certa e iminente. Porque, meus irmãos, uma família precisa buscar a Deus. Buscar o conhecimento de Deus, para que ela possa ser edificada. Nessa vida, se não nos empenharmos por buscar, por conhecermos mais a Deus, automaticamente nós estaremos adquirindo conhecimento mundano e pecaminoso. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias entendia que o Senhor era o único caminho a ser seguido e o melhor para a nação de Israel. Por isso ele tenta a todo custo levar a nação a buscar um conhecimento que ela mesma havia desprezado no passado e estava desprezando naquele momento.
Então o desejo de Osés é de que aqueles irmãos buscassem ao Senhor. Da mesma forma, muitas famílias hoje têm desprezado a busca pelo conhecimento de Deus, não têm valorizado. E ele faz uma pergunta: a sua família tem valorizado o conhecimento de Deus, a busca pelo Senhor? O que você, pai, o que você, mãe, o que você, filho, tem feito para buscar? Para buscar ao Senhor. Acompanhe comigo alguns textos que vão mostrar a importância de nós buscarmos ao Senhor. O primeiro deles, lá em Provérbios. Provérbios, capítulo 9, verso 10. Você pode acompanhar aí comigo na leitura. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Vai lá para Provérbios capítulo 2, verso 6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Somente no Senhor, meus irmãos, nós obteremos o melhor caminho, a melhor forma de nós podermos viver. Vai lá para Provérbios 24. 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Ou seja, o que vai valorizar a nossa família é a presença de Deus, é o conhecimento do Senhor, é o quanto nós buscamos a Deus. Isso dá alegria a Deus, isso alegra o seu coração, isso engrandece o seu nome. E é por isso que nós devemos buscar, meus irmãos. Vai lá para Filipenses, no Novo Testamento, Filipenses capítulo 1. Do 9 ao 11. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ou seja, apenas por meio do conhecimento de Deus é que nós conheceremos a verdade, é que nós poderemos andar num caminho novo, num caminho puro, num caminho que agrade ao Senhor, meus irmãos. E se nós abandonarmos esse conhecimento, nós estaremos jogando fora todo o tesouro, toda a prata, algo que é mais valioso do que isso. Portanto, busquem o conhecimento de Deus. E também busquem, meus amados, a prática da oração. É outro fator que edifica a nossa família. A oração é a forma como nós conversamos com Deus. É nela que nós demonstramos a nossa dependência de Deus. Nós demonstramos que nós não somos nada. Nós reconhecemos por meio da oração a grandeza do Senhor. Nela nós entregamos todas as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos medos, os nossos temores, meus irmãos. Certamente, se numa família não há o valor pela oração, os filhos não aprenderão a praticarem a oração. E quando constituírem as suas famílias, também não orarão. Meus irmãos, a oração foi a chave usada por muitos para obterem sucesso nas Escrituras. Vitória contra os inimigos foram dadas pelo Senhor por meio de oração. Saúde foi restaurada por meio de oração. Libertação foi dada por meio de oração. Proteção foi dada por meio de oração. Filhos foram dados por meio de oração. Então, muitas outras bênçãos nós podemos encontrar, meus irmãos. Tudo isso por meio da oração. Então, a oração é uma das bases que edifica, que solidifica uma família. Estas são apenas duas das muitas outras práticas que nós precisamos manter em nossa família, na busca pelo conhecimento, na edificação da nossa família. Mas nós também podemos citar os louvores, nós podemos citar a leitura da palavra e a sua grandiosa importância. Nós podemos citar o jejum, nós podemos citar a meditação na palavra, nós podemos citar a memorização de versos,
ou seja, memorização das Escrituras. Infelizmente, o tempo não nos permite trabalhar de modo minucioso cada um desses detalhes, irmãos. Mas tudo isso é importante para a edificação de uma família, para buscarmos ao Senhor. E, meus irmãos, caminhando para um último fator essencial ao relacionamento da família, para o momento que nós estamos vivendo, para nos prevenirmos da destruição familiar, né? Porque primeiro nós vimos a importância da família, segundo nós vimos a edificação. Tudo isso está incluso na busca pelo Senhor, uma família buscando a Deus. Ela entende que sua família é importante e ela vai fazer com que a sua família se solidifique na palavra, ela se construa nos caminhos do Senhor. E aí, por último, para essa busca que nós vamos trabalhar, nós vamos buscar a unidade da família. Assim, fechando toda essa estrutura, então. Esse é um fator crítico no meio familiar atual também, né? Muito defasado. A união não é mais uma característica que define uma família nos dias atuais, infelizmente. E não é porque ela não é mais uma característica das famílias atuais que nós também devemos deixar ela de lado, muito pelo contrário. Nós, conhecedores da palavra, devemos buscar cada vez mais a unidade, a união da nossa família, tanto em casa como na igreja. Devemos lutar a todo custo para essa união. E para que uma família seja unida, um dos fatores que nós vamos trabalhar é que cada um dentro da família deve entender o propósito que Deus destinou a cada um de nós. Entendendo esse propósito, nós conseguiremos nos unir, estarmos juntos, meus irmãos. Então vamos ler Efésios capítulo 5, até o verso 15 até o 6, verso 4. Gostaria que os irmãos pudessem me acompanhar, tá? Vai falar isso sobre a família, é um texto bastante conhecido, mas que nós devemos pôr em prática sempre. Então diz assim a palavra do Senhor. Vamos começar no 15, um pouquinho antes aí dele tratar dos deveres conjugais e dos filhos. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem sempre entender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando em si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e indesculpável. Vai agora para o capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, meus irmãos, primeiramente, que nós vemos palavras voltadas ao modo como a esposa deve agir, né? Então, qual é o propósito da esposa? Então, o que ele vai dizer que é mulheres, esposas, sejam sujeitas ao seu marido, sejam sujeitas à liderança. Isso não significa humilhação. Isso não significa rebaixar-se diante do seu marido. Podemos exemplificar isso como uma família dentro de um carro, onde se tem o esposo, geralmente é o que dirige, e nós temos a esposa, que fica ali no banco do lado.
E o esposo não pode tirar a atenção da via, da pista, porque senão pode acontecer um acidente grave. Mas por diversas vezes é necessário que o esposo mande alguma mensagem por meio de um celular, passe alguma informação, e ele vai necessitar de um auxílio, ou seja, a sua esposa vai poder auxiliá-lo, vai poder pegar o celular, vai poder dar ali uma água, vai poder fazer qualquer outra coisa que necessite. Por quê? Porque ela não está dirigindo, o esposo está. Então, nessa forma, um necessita do outro. O esposo está guiando e a esposa está auxiliando o esposo nesse guiar. Então, isso faz com que a liderança do marido não seja desprezada e nem com que a mulher submissa ao Senhor seja humilhada. Isso mostra como ambos, um necessita do outro, para que possam estar cada vez mais unidos. Então, sujeitar-se ao seu marido não é humilhar, mas é algo que agrada ao Senhor, é algo útil e essencial a uma família. Se não há essa sujeição, o lar certamente será destruído. Tá? Quanto ao esposo, a palavra lá diz o seguinte, olha, amar a sua esposa. Não é apenas amar a sua esposa. A ideia é que amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Ou seja, com fidelidade, com empenho, com dedicação, amparando, cuidando dela, de um modo intenso, meus irmãos. Amar aqui não são apenas palavras pronunciadas, envolve muito mais, não é apenas sustento, não. Amar vai além. Amar é espelhar-se em Cristo nas suas atitudes para com a igreja. Então é olhar para sua esposa e agir como Cristo agiu para com a igreja. Quanto aos filhos, a palavra nos mostra que devem ser obedientes aos pais. Os filhos devem se sujeitar à autoridade do pai, à autoridade da mãe. Devem ser obedientes, porque isso agrada ao Senhor. Eles têm que aprender isso desde cedo, para que um dia possam ensinar aos seus filhos e seus filhos aos seus filhos. E pais, juntando aqui tanto o pai quanto a mãe, devem buscar instruir os filhos nos caminhos do Senhor. É o que nos ensina a palavra. Desse modo, meus irmãos, nós estaremos unindo a família. A família certamente andará num propósito único diante do Senhor. Infelizmente, nós temos alguns exemplos negativos também em cima disso. Nós podemos pensar aqui na família de Isaac, onde ele e sua esposa basicamente eram divididos, porque um amava mais um filho do que o outro. Isaac amava mais Esaú e sua esposa amava mais a Jacó. Então, por causa disso, houve divisão, houve contendas, houve rixas dentro dessa família. E muitos outros exemplos nós também poderíamos citar. Então, nós temos que buscar a unidade da família, onde um perdoa o outro, onde um repreende o outro, onde um ama o outro, onde todos juntos buscam servir ao Senhor. Assim como Josué, quando lá em Josué capítulo 24, vamos abrir lá. Josué 24, 14 e 15, toma uma das decisões mais importantes da sua vida. Meus irmãos, aquela nação estava saindo do berço de uma nação idólatra, pecaminosa. E Josué, diante de toda aquela situação, ele olha e diz assim, olha, vocês têm a opção de seguirem suas vidas passadas, seguirem o exemplo de um povo ímpio, ou de seguir ao Senhor. É magnífico. Josué 24, 14 e 15 diz assim a palavra do Senhor. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. Sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que aos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então essa também deve ser a nossa atitude. Então, meus irmãos, dessa forma nós estaremos fortalecidos, unificados, porque entendemos a importância da família, porque nós edificamos a família e nós estamos fazendo com que elas permaneça unida. Dessa forma, nós estaremos buscando ao Senhor. Dessa forma, nós resistiremos a esse vírus. Dessa forma, as nossas famílias não serão destruídas
nessa quarentena, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e nos dê forças para seguirmos juntos nessa luta. E eu gostaria de encerrar com uma frase de David. Não tenho mais informações sobre quem ele é, mas ele diz o seguinte: nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar. Que Deus abençoe, que os irmãos possam estar meditando, tá? Meditem também no Salmo, durante essa semana, deixa para os irmãos, no Salmo 127 e 128. Muito importante, tá? Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos.